Atos capítulo 27. Atos capítulo 27 é a passagem quando Paulo viaja para Roma, a viagem de Paulo para Roma. Paulo foi designado a ir para Roma pelo navio, de Jerusalém a Roma. Esta viagem foi uma viagem direcionada por Deus, no entanto, uma viagem cheia de perigos, perigos de mar, perigos de naufrágio. É uma promessa de Jesus para Paulo, mas com bastante dificuldade. Então é uma viagem, uma caminhada de luta e de perigos no mar. Interessante, Deus, qual recomendou, qual prometeu a Paulo que ele iria levar, ser testemunha de Jesus também em Roma, assim como ele estava sendo em Jerusalém, porém uma viagem com grande dificuldade. Então, no verso do capítulo 27, aqui Lucas, que é o que escreveu, ele relata as condições dessa viagem. Paulo entra num navio, juntamente com os prisioneiros e com os seus amigos que estavam ali com ele, e eles navegam para uma certa cidade e depois eles embarcam em outro navio para seguir rumo a Roma. O verso 7, navegamos vagarosamente por muitos dias. Tivemos dificuldade para chegar a Nido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. E o verso 8, costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. O verso de número 9, tínhamos perdido muito tempo e agora navegamos se tornara perigoso. Agora nossa navegação se torna perigosa, pois já havia passado o jejum. Aí Paulo apresenta no verso 10. Por isso, Paulo os advertiu. O que Paulo havia dito? Paulo diz: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. A palavra de Paulo foi uma palavra não importante para os comandantes, porque eles não viram, e o centurião, que era o responsável por toda aquela embarcação, não deram ouvido ao conselho de Paulo. No verso 11 diz, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, Lucas está contando essa história. Então Lucas está dizendo, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Tem mais, no verso 12, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. E aqui que eu quero segurar um pouco. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, apresentando a palavra de Deus às 7 horas da manhã. E você é sempre bem-vindo comigo. Fica comigo no canal, fica comigo até o final nesse vídeo. Se inscreve no canal, pode deixar o seu comentário e também compartilhar a palavra de Deus. Com certeza a palavra de Deus tem um endereço e esse endereço pode ser você na manhã desse dia. Então, por isso eu te aconselho a
ouvir a palavra de Deus. Preste atenção no que Deus tem para o teu coração na manhã desse dia. Pode ser que você está ouvindo esta palavra à noite, ou que seja à noite ou à tarde. Deus tem uma palavra, a palavra dele, ela alcança as pessoas que dão crédito e dão ouvido. Então, o que acontece aqui é uma decisão errada. Uma decisão errada. Observa que poderia muito bem dar ouvido à palavra de Paulo. Paulo era um prisioneiro. Para eles, Paulo era apenas um prisioneiro. Mas aí que está o diferencial. Às vezes, a voz de um homem de Deus é a voz que prevalece na nossa caminhada. E nós, às vezes, não damos atenção nas palavras de alguém que tem comunhão com Deus, para ouvir a multidão ou pessoas ou outros conselhos. Então, eu quero começar aqui. Você tem ouvido o conselho de quem? Você tem dado crédito em alguém que tem uma vida com Deus, uma vida no altar? Você tem dado ouvido, ou seja, você ouviu o conselho e você executou, aceitou, ouviu, colocou em prática? Conselho da onde? De quem? Observa que o conselho de Paulo aqui era o conselho positivo. Paulo disse, nesta caminhada, sofreremos muito. Ele diz, será desastrosa, acarretará grande prejuízo. Às vezes, a gente entra em prejuízo, entra em situação desastrosa por falta de dar ouvido aos conselhos de uma pessoa que tem relação com Deus, amizade com Deus, vida no altar com Deus, intimidade com Deus. E dá ouvido em outras. Observa que a maioria aconselhou para que seguisse viagem. Somente Paulo dizia, esta viagem vai trazer grande prejuízo. Mas o centurião preferiu dar ouvido ao piloto do navio e ao próprio dono do navio e à multidão. Se eles tivessem dado ouvido a Paulo, eles poderiam aguardar mais um dia, talvez mais uma semana, para seguir viagem. Mas eles não ouviram Paulo. Às vezes nós deixamos de ouvir uma voz, que é a voz de Deus, para ouvir muitas outras vozes, que não é de Deus. Então, que este vídeo seja de alerta para mim e para você, no dia chamado hoje. A quem nós estamos dando ouvido? A que nós estamos dando ouvido? Em que nós estamos assegurados? A palavra de Paulo diz, tem prejuízo na frente, tem desastre na frente. Mas a multidão disse, não tem prejuízo, não tem desastre. Você fica com a multidão, você fica com a palavra verdadeira. Pense nisso. Talvez você está para tomar uma decisão aí. A maioria está dizendo não, não. Mas Deus já falou com você, não vá. E você não deu ouvido e Ele já te falou mais que uma vez. Não é por este caminho. Não é esta hora. Não é o momento. Não é o dia. Não é esta forma. Então que esta mensagem venha abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento. Talvez apenas uma palavra é a que prevalece e é a que é importante. Às vezes os amigos todos dizem, vá. E aí tem uma voz dizendo, não vá, não vá. E a palavra para você
no dia chamado hoje é: não vá agora, pois haverá prejuízo. Será uma viagem desastrosa. Esta palavra é a palavra que está direcionada neste dia. Examine, examine, busque a Deus. Quando que você deve sair? Quando que você deve sair? Não saia de qualquer maneira. A viagem é desastrosa. Terá prejuízos. Fique com esta palavra e abre os seus olhos. Cuidado com a multidão. Cuidado com a maioria. A maioria pode te levar para a prisão. A maioria pode te levar para as drogas. A maioria pode levar para precipício. A maioria pode te levar para um desastre. A maioria pode te levar você a tomar um grande prejuízo. Fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus é cautela, vigilância, prudência, paciência para hoje na sua vida. Está aí a palavra às 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Deus, por mais uma vez estar ministrando a tua palavra, Senhor, aos corações. Que esta palavra venha refletir, meu Pai, do coração de todos, meu Pai, que for alcançado. Senhor, guarda e protege, livra, Senhor, cobre com o teu manto sagrado, protege de uma forma grande, em nome de Jesus. Amém.